Fala galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal O Ponto é Você, aqui onde tudo se transforma se você se transformar. Eu sou o Getúlio Gomes e o tema que eu quero compartilhar com você já vem seguido de uma pergunta. Você está me dizendo para não ser leal, para que o mundo confie em mim? É isso mesmo, Getúlio? Vamos conversar? Seja fiel, seja leal, seja honesto aos seus princípios e o mundo vai confiar em você. Será que é verdade, galera? O que eu mais ouço à minha volta são pessoas dizendo que são fiéis aos seus princípios, mas como você dá aquela radiografada ali, né, que você vai ver com mais profundidade, com os olhos do super-homem, a gente vê que não é bem assim. Tem uma criptonita ali que a pessoa não está enxergando. Quando eu ouço alguém dizendo, eu sou assim e não vou mudar porque eu sou fiel aos meus princípios, eu realmente sinto pena dessa pessoa. A lei da impermanência nos mostra que tudo muda a cada segundo. Caramba, você quer ser criança, você quer andar de fraldas até hoje? Impossível, não é? Essa frase que pau que nasce torto morre torto é radical demais para mim. Quem diz isso parece que está acorrentada em um princípio ultrapassado, em que a pessoa tem medo de largar o osso, né? Como se isso fosse a coisa mais importante para a vida dela. Fica lá agarrada no paninho, né? Lembra quando a gente era criança, a mãe amarrava um paninho na chupeta, a gente não queria largar aquilo de jeito nenhum. E talvez seja, né? Naquele momento, talvez fosse realmente a coisa mais importante para essa pessoa. E é exatamente por isso que eu estou dizendo para você não ser leal, mas com quem vive mentindo e passando a perna nos outros para se destacar. Entendeu agora? Não ser leal com quem ensina uma coisa e faz outra. Porque esse tipo de pessoas batem aí no peito, né, e afirmam que são leais aos seus princípios. Se for assim, precisamos questionar esses princípios. A lealdade, galera, é um ato de liberdade, é um ato de respeito, de conquista. Cada um escolhe a quem quer oferecer seu comprometimento, né? O seu respeito, a sua afinidade. Só que ninguém pode demonstrar respeito por alguém se não se respeitar primeiro e nem aos outros. Não faz sentido. Ser fiel aos seus princípios tem a ver com uma espécie de código interno, aquela coisa meio samurai, né? Uma espécie de código de honra que está em sintonia com os valores da pessoa e congruente com o mundo, né? Ele é ecológico em todos os sentidos. Mas o que eu tenho observado é que muitas vezes esse código não reflete o comprometimento respeitoso com o outro, com o diferente. Ele parece que está invertido. Tem gente que espanca até a morte por motivos, nossa, não dá nem para imaginar. Ainda bem que é uma pequena parte da população, mas é o bastante para muita gente imaginar que o ideal está em extinção. Só que não. Esse pensamento tem uma dimensão muito maior e continua presente no coração de muitas pessoas. A lealdade vai além de um código ou de uma escala de valores. Nada disso tem valor sem compromisso. O compromisso de fazer a coisa certa, de não sair matando quando a pessoa termina um relacionamento, de não agredir quem não concorda com suas opiniões ou com suas preferências. Ser fiel aos seus princípios implica, por exemplo, que mesmo se a pessoa terminar uma relação afetiva ou uma relação de amizade, o respeito continua existindo. Tem gente que termina um relacionamento e mete o malho, sai dizendo que nunca mais quer ver a pessoa na sua frente, como se não tivesse vivido uma história de amor com ela ou uma grande amizade com essa pessoa. O respeito vai além das palavras. É uma atitude digna de pessoas que realmente são leais. A relação pode ter terminado, mas quem levou o pé na bunda não precisa revelar intimidades nas redes sociais, né? Meter o malho na pessoa, não precisa ficar fazendo críticas, nem se comportar de uma forma que machuca o outro. Pega o ônibus, vai embora, sabe? A fila anda. A confiança até pode ter acabado, já foi pro beleléu mesmo, né? E a pessoa também já não tem mais nenhum vínculo. Mas se ela realmente for leal consigo mesma,
O respeito com o outro permanece. Sabe por quê? Porque no código de honra dela tem um item chamado dignidade. Outra coisa tão importante quanto dignidade é a pessoa que cobra por lealdade, por imposição. Lealdade e respeito precisam ser conquistados. Mas o que acontece aí fora? O que você vê aí fora em relação à lealdade, a ser fiel? O que a gente vê é muita exigência em vários cenários. Tudo o que querem é que sejamos leais. Você precisa ser leal às políticas da empresa, aos diretores, às normas. Se não vestir a camisa, você já sabe, né? Você não é leal. No âmbito familiar, tem sempre aquela pessoa lá, aquele parente, pai ou mãe, cobrando que nós devemos seguir com os mesmos valores familiares, né? Seguir ali os mesmos costumes, prestar obediência a determinados rituais a que fomos submetidos desde que nascemos. Vamos parar um pouquinho, né? Vamos pensar sobre isso. Não dá, galera. Isso não vai funcionar mais, porque esse é o lado obscuro da lealdade. Qualquer um que tenta impor respeito ou lealdade à força não está conquistando ninguém. A imposição só cria comportamentos alienados e prejudica a autoestima, claro, né? Principalmente de quem está sendo cobrado. Quem é leal não age por imposição. E é aí que está a diferença. A pessoa leal sabe que nunca serão leais ao parceiro, à família ou aos amigos por meio de imposição ou porque a sociedade adotou essas regras. Elas são leais e respeitosas consigo mesmas. Seguirão um protocolo baseado na ética, porque o que pensam, sentem e fazem tem congruência e está em sintonia com seu código interno de honra, né? Está de acordo com a sua escala de valores. E por ser congruente com ela mesma, não significa que a pessoa será leal com todo mundo, principalmente com aqueles que exigem dela comportamentos fora do contexto, né? Comportamentos principalmente fora do contexto de fazer a coisa certa. Você sabia que a palavra lealdade vem do latim legalis, que significa legal? Não esse legal, legal, não é isso. Está de conformidade com a lei. Mas agir dentro da lei não significa que você precisa ser condescendente com tudo, não precisa dizer sim para tudo, que nunca fará objeções ou vai apoiar todo mundo, né? Ou tudo que os outros fazem passando a mão na cabeça. A pessoa realmente leal aos seus princípios é aquela que nos aponta o dedo e nos diz o que precisamos ouvir. Em algum momento, ela vai nos impedir de fazer algo errado, vai nos alertar de algum problema ou vai nos abrir os olhos para uma realidade que nós não estamos conseguindo ver. Aí sim, é o tipo de pessoa que vai nos dizer palavras que até machucam para nos mostrar algum erro e não tem medo de nos mostrar as oportunidades também que vão nos fazer crescer. Bem diferente daquelas que diante dessas situações deixa para lá, né? Diz que não é problema delas e que o outro é que se dane. Bem diferente. Eu me lembro uma história bem engraçada. Aliás, vocês que me seguem, né? Você que está acompanhando os meus vídeos, você já sabe que eu gosto de trazer exemplos através de metáforas ou contando as minhas próprias histórias. E essa que eu vou te contar aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Eu estava passando férias na fazenda com meu pai e ele me pediu assim: Getúlio, vai lá no pasto, traz lá 2 cavalos, vamos numa fazenda aqui de um vizinho aí. Eu preciso acertar umas coisas lá com ele. A gente já estava quase chegando na sede da fazenda lá do fulano de tal, mas antes precisávamos atravessar um cercado de arame farpado, ou seja, sabe aquelas cercas que separam um pasto do outro, né? E ali tinha um rapaz cavando um buraco para fazer um mata-burro. Mata-burro lá em Goiás é uma ponte feita de madeira com espaços, né, entre uma travessa e outra. E eu vou deixar aqui uma foto para você ver, tá? Vou procurar no Google, vou deixar uma foto aqui para você ver o que é um mata-burro. Por baixo dessas travessas de madeira fica um buraco de mais ou menos 1 metro, tá? 1 metro, 1 metro e pouco. Esse tipo de ponte geralmente é construído em estradas com trânsito mais intenso, dispensando aí a necessidade de fazer uma porteira, né, de colocar uma porteira. Muitas vezes a pessoa passa com o carro e deixa a porteira aberta. Isso não é bom para o fazendeiro. Por isso o mata-burro é melhor para resolver esse problema. O
carro vem, diminui a velocidade, passa sem precisar parar, mas o gado, né, o animal não passa. Se tentar passar, o bicho pode quebrar uma pata. Mas enfim, olhando um pouquinho mais para cima, já tinha um buraco e algumas madeiras caídas. Meu pai então perguntou: por que você não aproveita aquele buraco lá com aquelas madeiras? O matabu já está quase pronto lá. Aí o moço parou, né? Parou ali o que estava fazendo, sentou, bebeu um pouquinho de água que estava numa cabaça e depois contou para a gente o motivo. E ele falou assim: seu Ernesto, Ernesto é meu pai, tem mais de um mês que eu estava tentando terminar aquele mataburro. Mas aí passava um, dava um palpite. Vinha outro, dava um palpite. Vinha outro e dizia que estava tudo errado, que eu tinha que fazer diferente. Até que eu consegui terminar, mas aí veio uma chuva e a enxurrada derrubou tudo. Olha lá, é o que você está vendo agora. E agora eu estou construindo esse aqui, né? E eu quero fazer isso sozinho. Meio sem saber entender direito ali aquela coisa, meu pai arriscou fazer mais uma pergunta: mas por que você não aproveita pelo menos a mesma estrutura? Aí ele respondeu assim: porque aquela é a ponte dos palpites. Se passar uma pessoa aqui e quiser dar um palpite, eu já falo logo: dê palpite naquela lá, porque esse mataburro aqui eu vou fazer do jeito que eu aprendi. A gente foi embora e meu pai ainda saiu comentando: esse cara, eu acho que ele é meio louco, não é possível. Anos depois, bota ano nisso, né, gente? Eu estava assistindo um curso e aí que eu lembrei dessa história e eu pude compreender a atitude daquele rapaz. Tem um pouco de ignorância aí? Até pode ter um pouco de ignorância aí, mas cada um faz da forma que acha ser o correto para si mesmo, na verdade? E para aquele homem, o correto era começar do zero. E ele estava certo. Enquanto ele ficou lá respeitando a opinião e as boas intenções dos outros, tudo deu errado e a ponte desabou. Por isso ele decidiu começar do zero, mas começar de acordo com as suas crenças, seus valores e as suas próprias experiências. Então eu quero completar essa história pensando assim: precisamos ser leais e fiéis? Tá, mas ser leal e fiel a quem? Nesse curso que eu falei que eu estava fazendo, o facilitador falava da importância de sermos fiéis e leais, sim, mas a nós mesmos. Numa vibe mais metafísica, ele dizia que quando ouvimos nosso próprio coração, a gente está ouvindo a nossa alma. E a forma mais fácil da gente ouvir a nossa alma é a gente sentir o nosso corpo através dos 5 sentidos. O que o meu corpo está me pedindo agora? O que me faz sentir confortável? Você já fez essas perguntas para você? Muitas vezes a gente está tão disperso buscando o que julgamos ser ideal, no que a família espera de nós, no que a empresa nos cobra, que a gente meio que se perde da gente mesmo. E começa a viver de acordo com as crenças e valores de outra pessoa, as crenças dos outros. E para a gente fazer essa conexão com a gente mesmo, com o nosso eu superior, às vezes precisamos começar do zero. Precisamos reiniciar a máquina, né? Limpar a memória RAM para que o novo aplicativo trabalhe mais rápido. Eu percebi que é muito importante fazer essa conexão todos os dias. O jeito mais fácil que eu encontrei foi acordar de manhã e perguntar: o que eu estou sentindo hoje? O que eu posso fazer que esteja alinhado com o meu propósito de vida? Parece que essas perguntas têm um combustível que ativa meus 5 sentidos e até um 6º sentido, que é a minha intuição. E eu começo a ver que aquilo que me traz alegria, que completa meu coração e que me deixa sereno, é o caminho que eu devo seguir. Por que acontece isso, galera? Porque meu corpo responde através de sensações. Ele percebe que eu estou alinhado com meus propósitos, que tudo que está na minha mente está congruente com as minhas crenças e valores. Pode ser que no início, se você for fazer, você vai ter dificuldade de perceber essas respostas, mas depois você acostuma e você vai ver como isso fica fácil. Por isso, quanto mais consciente da minha lealdade comigo mesmo, mais eu acerto nas minhas decisões e mais eu sinto prazer em viver minha vida louca. Porque ao mesmo tempo
Isso me dá muita serenidade para ver o quanto essa vida louca é linda ao mesmo tempo. Experimente fazer isso todos os dias ao acordar. No final de uma semana, sua vida vai ter um novo sentido, porque ser fiel a você mesmo é respeitar seus limites, é ser congruente com seu próprio código de honra. Entendeu? Bom, pessoal, gostou do vídeo? Então se inscreva no canal se você não for inscrito e dá aí o seu like, ajuda a levar essa mensagem aí para mais pessoas. Você ajudando o meu canal, eu consigo levar essas mensagens para mais pessoas, que é, digamos assim, o meu plano de vida. Te vejo então na próxima quarta-feira, sempre ao meio-dia, com um novo tema. Fique ligado, um beijo e até lá.